Em nome de Jesus. Senhor Jesus, graças te dou e te agradeço por este momento, por essa oportunidade, por este culto, pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite. Sei que não é pela nossa força que estamos aqui, mas porque o Senhor nos trouxe e tem cuidado de cada um de nós. É pelo teu poder que estamos de pé, Senhor Jesus. Te agradecemos pelo sangue derramado por nós. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por ter nos sustentado até aqui. E sei que o Senhor começou a boa obra em nossas vidas e vai concluir, Senhor Jesus, até o dia da sua vinda. Vai aperfeiçoar cada um de nós. Nos ajude a cada dia, Senhor Jesus, a permanecer firme na Tua presença, a permanecer na Tua palavra, para sermos a cada dia verdadeiros discípulos do Senhor, aqueles que ouvem a Tua palavra, que obedecem, que permanecem, em nome do Senhor Jesus. Fale em nossos corações, fale em nosso entendimento nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Abre nossas Bíblias em Mateus, irmãos, capítulo 10. Cada um de nós, né, irmãos, somos discípulos de Jesus, né? Discípulos de Jesus. E temos uma missão importante, irmãos. Qual é a missão que Ele nos deu, irmãos? A missão é chegar até o fim, né, irmãos? Permanecer até o fim. Essa é a missão que nós temos. É uma das missões, né? Aqui, capítulo 10, versículo 1, os 12 e sua missão, né, o título aqui. Diz assim, irmãos: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Então, ele chamou os discípulos aqui e deu a missão aos discípulos, deu poder a eles, né, irmãos? Poder para eles expulsarem os demônios, curar as enfermidades, né, livrar as pessoas do mal. E aqui no versículo 5 diz assim, ó: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai e dizendo: É chegado o reino dos céus. Então, Jesus fala para eles: olha, não vai pelo caminho da multidão, não. Vai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel e preguem a elas: É chegado o reino dos céus. E aí diz aqui, irmãos, versículo 8, ó: Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então ele orienta os discípulos, né, irmãos, a não estar presos a nada, né? E não confiar em nada, né, irmãos? Então não tem que ter, os discípulos não tinham que ter reserva de nada, não tinha que ter segurança nenhuma para eles. Eles tinham que se firmar unicamente no poder de Deus. Digno é o operário do seu salário. Então quer dizer, vocês trabalham e vocês vão ganhar, vocês vão pregar a palavra, vocês vão se hospedar nas casas, vocês vão comer, vocês vão beber, vocês vão receber o sustento, né? E aí diz aqui, ó, versículo 11, ó: Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, isso acontece conosco, irmãos? Acontece. A gente não se hospeda em casa nenhuma. A gente não sai por aí pregando a palavra, e a gente não entra na casa de ninguém para ficar lá 2, 3 dias. Só que nós levamos a palavra muitas vezes a pessoas que não querem a palavra, irmãos. Né? E ele está dizendo para os discípulos: não vão deixar que o ego de vocês fale mais alto, não vai se pegar com isso daí não. Se ouvirem vocês, muito bem. Se não ouvir, sacode o pó do corpo e sai fora de lá. Sai fora de lá. Não fica perdendo tempo não. Né? Não percam tempo com quem não quer. Naquele dia, qual é o dia? Quando Jesus vier, irmãos, vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela casa, para aquela cidade que não quis ouvir eles. E conosco não é diferente.
Então, aqueles que ouvem a palavra hoje, né, irmãos? Bem-aventurados são. Aqueles que não ouvem, quando Jesus vier, não vão ter desculpa. Não vão ter desculpa. Mas a nossa fé não pode estar abalada, irmãos. A nossa fé não pode ficar abalada. Sentimentos não podem brotar em nós, porque somos discípulos de Jesus. E a orientação aqui é para os discípulos. A orientação não é para o mundo, a orientação não é para a multidão. A orientação é para o discípulo. Então, se eu me considero um discípulo de Jesus, eu vou ter que seguir a orientação de Jesus. Eu não vou poder me apegar a nada, irmãos. Eu não vou poder me apegar a nada desse mundo, né? Eu não vou poder sentir firmeza e garantia em nada desse mundo. Eu não tenho que levar, aqui ele fala, não leva ouro, não leva 2 túnicas, não leva nada com vocês. Vão limpo, né? E vocês vão seguir adiante. E vocês vão ter a palavra com vocês. Essa palavra é a missão que eu estou dando a vocês de levar. Então vocês vão levar a palavra adiante, é isso daí. E aí diz aqui, ó, versículo 15, ó. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso aqui, irmãos, falta para a gente muitas vezes. É ser prudente, né, irmãos, como a serpente e simples como as pombas. Quando tem que haver simplicidade em nós, aí não há. E quando tem que existir prudência em nós, também muitas vezes não há. Então nós temos que ter esse discernimento, irmãos. Temos que ter prudência. Temos também que muitas vezes ser simples. Então tem que haver isso daqui, irmãos. Não tem jeito. Se o cristão não for, irmãos, prudente, se o cristão não for, se ele não discernir bem as coisas, irmãos, ele vai cair. Ele vai tropeçar, ele vai tomar um baque muito grande, né? E aí diz aqui, ó, versículo 17, ó, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. Versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Então aqui, já está mostrando aqui a perseguição que vai haver, a dissensão que vai haver, né, irmãos? Por conta do quê? Por conta da palavra. Versículo 22, ó. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né, irmãos? Então, o perseverar até o fim, irmãos, essa aqui é a questão. Isso é que diferencia o cristão das pessoas do mundo, irmãos. Muitas vezes você olha para a pessoa do mundo e ela tem até que umas obras bonitas. Só que coloca ela nas aflições que nós passamos e vê se elas conseguem suportar. Elas não suportam. Então, nós temos que suportar, irmãos, perseverar. Perseverar é você subir uma ladeira, irmãos, subir com um monte de obstáculo, e você tem que subir. Você não vai poder descer, você não vai poder voltar para trás. Não vai poder voltar para trás. Então você vai ter que subir uma rampa, um morro, né, irmãos? A ladeira não, o morro, né? Você desce a ladeira, né, irmãos? Você sobe o morro. Então você não vai poder voltar para trás. Você vai ter que subir o morro com um monte de obstáculo, né, irmãos? E vai ter que subir, vai ter que chegar lá no fim. Lá no fim. É isso que Jesus ele fala para o discípulo. Vocês, como discípulos, vocês vão ter que suportar, vocês vão ter que perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar até o fim é que vai ser salvo. Então, muitas vezes falta, né, irmãos, para a gente, é perseverança. Perseverança em meio às lutas, irmãos. Falta perseverança, falta ser prudente, irmãos. Analisar bem tudo. A palavra fala aqui, irmãos, que ele entrega os discípulos no meio de lobo. Quem são os lobos? São os animais? Não, são os homens. São os homens, não são animais. Não é o lobo animal, é o lobo homem. Muitas vezes nós olhamos para o homem, e serve para homem e mulher, a gente olha simplesmente para aquele corpo ali, irmãos, aquela carinha simples, aquela pessoa tranquila, e a gente acha que ali é um cordeirinho.
Ali não é um cordeirinho, aquele ali é um lobo. Por quê, irmãos? Porque ele pode ser usado pelo maligno com muita facilidade. Muita facilidade. Por quê? Porque não tem conhecimento da palavra. Não tem discernimento. Então a pessoa sem discernimento, ela pode ser usada pelo diabo muito facilmente. E vai vir contra o cristão. Contra o cristão. E vai vir mesmo. E não é porque a pessoa é má, não é porque ela quer ser má, não é porque ela é ruim, não é porque... Não é isso. Mas é porque ela é usada. Então o diabo usa pessoas. O espírito imundo, ele habita nas pessoas. Quando você olha uma pessoa bem arrumada, uma pessoa cheirosa, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que é calma, você diz que lá dentro dela tem um espírito imundo, irmãos? Você diz, porque você sabe. Você sabe que todo aquele que não tem Jesus tem um espírito imundo lá dentro. Mas se você olhar com olhos carnais, você fala, essa pessoa é uma pessoa de Deus. Porque é calma, porque fala bem, se veste bem, a pessoa é cheirosa. Agora, se você pegar uma pessoa mal vestida, com a roupa tudo suja, cheirando mal, falando tudo enrolado, bêbado, você vai falar o quê? Está cheio de demônio. Não é isso? É assim, irmãos. Com olhos carnais é isso. Com olhos carnais é isso. E falta para a gente, muitas vezes, se lembrar disso. Se lembrar disso. Quando você olhar para a pessoa, você discernir. Pera lá, tem Espírito Santo? Não tem. Tem espírito imundo. Está lá dentro. Está cheio de demônio. Ah, mas os demônios se manifestam. Está incubado lá dentro. Incubado lá dentro. Os demônios se manifestam de formas diferentes. Os demônios se manifestam em um, estribuchando ali, e você percebe, está com demônio. Se manifesta no outro, no intelecto da pessoa. E a pessoa, ela articula bem as coisas e conduz o cristão para o buraco se ele deixar. Conduz as pessoas para o abismo cada vez mais. Então, existe uma hierarquia entre os demônios, irmãos, e eles operam nas pessoas. É isso que nós temos que entender. Então, quando Jesus fala, ó, eu mando vocês por meio de lobos, homens e mulheres. São homens e mulheres, não são animais. Então, temos que a cada dia, irmãos, ó, versículo 22, odiados de todos, sereis por causa do meu nome. Então, o nome de Jesus, irmãos, ele tem um poder muito grande. Muito grande. Aí o irmão ou a irmã pode pensar assim, então não convém servir a Jesus. Porque se eu não servir a Jesus, eu me dou bem com todo mundo. Se eu servir a Jesus, eu vou ser odiado por todos. Irmãos, Jesus, ele desceu da glória, ele veio a esse mundo aqui para ser odiado por todos. Os apóstolos foram odiados por todos. E nós também vamos ser odiados. Aí a pessoa bate nas suas costas e fala assim, ela me ama, eu vou confiar nela. Não façam isso. Não façam isso. A pessoa declarou amor por mim, eu vou confiar nela. Não confia. Não confia. Jesus não confiava em homem algum, porque ele sabia o que habitava no homem. E nós, como cristãos, também temos que ser assim. Vou desprezar as pessoas. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós, como homens e mulheres com discernimento, nós vamos ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. Prudente como a serpente. Então nós vamos analisar a pessoa. A pessoa diz que me ama, a pessoa me considera, a pessoa me trata bem. O que tem nela? O espírito imundo. Então eu vou ter cautela. Eu vou ter cautela. O que ela me falar, eu não vou pôr em primeiro lugar. O que ela me falar, eu vou analisar muito bem o que ela está me falando. Os conselhos que ela me dá, eu vou analisar muito bem. O caminho que ela segue, para eu seguir com ela, eu vou pensar muito bem qual é o caminho que ela está seguindo, porque eu não posso me aprofundar muito nesse caminho. Porque se eu for até aqui, eu vou bem. Se eu passar daqui, eu caio. Isso quem tem que ver é o cristão, não são as pessoas, irmãos. Somos nós cristãos, nós discípulos, que temos que ver isso daí. Para a gente permanecer firme, né, irmãos? Até o último dia. E aí, ó, vamos aqui em Lucas, para ver uma situação em Lucas. Tá, aqui em Mateus também tem, mas em Lucas tem um detalhe que não tem aqui em Mateus. Lucas capítulo 12, irmãos, versículo 49. Lucas capítulo 12, versículo 49.
diz assim. Aqui o título, Jesus traz fogo e dissensão à terra. Vim trazer fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos aonde, irmãos? Numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Irmão, isso aqui é uma verdade ou é uma mentira? É uma verdade. Isso aqui é uma verdade. Jesus disse isso quando ele veio ao mundo. Há tem mais de 2.000 anos. Mais de 2.000 anos. É uma verdade. Acontece, irmãos. Desde aquela época até hoje, acontece. As casas são divididas. São divididas. E aí ele diz aqui, ó, versículo 53. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. É mistério para nós isso daqui, irmãos? O que ele quer dizer com estar dividido, irmãos? O que ele quer dizer com estar dividido? É estar separado? Então quer dizer, eu moro numa casa com meus filhos, minha esposa, com a nora, então aí a gente vai separar. Ó, não podemos ficar juntos, a gente tem que estar dividido, então vamos dividir tudo, ó, né? Cozinha para você, cozinha para mim, sala para você, sala para mim, tem que estar tudo separado. Não é isso, aqui está falando do entendimento, irmãos. O entendimento vai estar dividido, a fé vai estar dividida. Então um vai estar com uma fé, o outro vai estar com outra fé. Um vai estar com entendimento, o outro vai estar com outro entendimento. Os entendimentos vão ser diferentes. A conduta vai ser diferente. E o que o cristão tem que fazer, irmãos? O cristão tem que dominar essa situação aqui. O cristão que tem que dominar a situação. O cristão tem entendimento. As pessoas não têm entendimento. Então o cristão, por ser homem e mulher espiritual, ele tem que conduzir a situação. Ele vai sofrer mais, sofrer menos, irmãos? Sofrer mais, muito mais. O cristão ele está preparado, ele está sendo preparado por Jesus para padecer. O cristão ele está sendo preparado por Jesus para sofrer. Ele está sendo preparado por Jesus para perseverar até o fim. As pessoas do mundo não estão. Elas não estão sendo preparadas para isso. Nós estamos sendo preparados para quando Jesus vier, nós sermos encontrados íntegros, de pé, firme. É para isso que ele nos prepara. Então ele vem nos avisando, olha, numa casa vai estar dividida. 5 contra 3, 3 contra 5, 3 contra 2, 2 contra 3. Vai estar dividida a casa. E aí ele vem falando, sede prudente como a serpente, simples como a pomba. Eu coloco vocês no meio de lobo. No meio de lobo. Lembre-se, lobo não é um animal, são homens e mulheres. Então, um filho pode ser um lobo na sua vida. Se você não tomar cuidado, ele te acaba com você. Uma nora que se veste bem, que é cheirosa, que fala bem, que tem o jeitinho simples, pode ser um lobo na sua vida. Por quê? Porque é contra você. O entendimento é outro, a fé é outra. E se o cristão que é espiritual não tomar cuidado, se envolve e fica sobre a pessoa fica sobre ela, a pessoa domina ela. E se essa pessoa dominar, irmãos, pronto, acabou tudo. Acabou tudo. Por quê? Porque o cristão ele tem fé em Jesus. Então todos nós dizemos, eu tenho fé em Jesus. Como que você prova a sua fé? Como que eu provo a minha fé? É através das obras, irmãos. Então a nossa fé tem que ter obra. Ah, mas eu não sou justificado pelas obras. Lógico que não. Nós somos justificados pela fé, mas a fé tem que ter obra. A graça de Deus é o que nos salva. Mas a minha fé tem que ter obra. E aí diz aqui, ó, versículo 53, né? Ó, o pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora e a nora contra sua sogra. Aí versículo 54, ó. E dizia também a multidão, quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem a chuva, e assim sucede. Então está falando, ó, o homem
E a mulher tem discernimento. Quando olha os sinais, ó. E quando sopra o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Então, irmãos, nós temos discernimento para muitas coisas. Nós temos discernimento para muitas coisas. Só não temos discernimento, muitas vezes, para perseverar em Cristo. Não é assim, irmãos? É assim. Assim, muitas vezes, irmãos. Isso eu falo comigo, isso eu falo com cada irmão. Quantas vezes você se encontra abatido? Quantas vezes você se encontra se pegando com coisas idiotas? Idiotas. Aí você recebe um conselho do irmão, aí a palavra vem, você dá ouvido para ela, e você fala assim, como que eu me peguei com esse negócio tão imbecil? E eu fiquei tempo preso nisso. E eu perdi meu tempo com isso. Eu perdi meu tempo com falatório. Eu perdi meu tempo com sentimentos. Não é assim? É. Porque faltou prudência. Né, irmãos? Faltou prudência. Então, muitas vezes falta para nós prudência. Versículo 57, ó. E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairá dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil. O que ele está dizendo? Olha, vocês estão numa caminhada rumo ao dia do juízo. Rumo ao dia do juízo. Vocês e o mundo. Vocês são homens e mulheres espirituais. Eu estou orientando. Estou orientando. A minha palavra está aí. Então, irmãos, isso serve para a gente. Porque nós sabemos discernir muito bem muitas coisas. Mas temos que discernir esse tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo. Nós temos que discernir quem que vai inaugurar o lago de fogo naquele dia. Quem que vai inaugurar o lago de fogo, irmãos? É o diabo e os seus anjos e todos aqueles que servem a ele. Vai inaugurar o lago de fogo. Todos aqueles que não servem a Jesus vai para o lago de fogo. E nós estamos a cada dia buscando se livrar disso daí. Porque se a gente não se livrar disso, a gente vai também. Olha que coisa. Então a palavra, irmãos, ela vem nos orientando. A cada dia, a cada instante. Aí aqui, ó, Tiago, né? Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, versículo 14. Irmãos, não existe homem nem mulher nesse mundo, irmãos, que possa abalar nossa fé. Não tem ninguém nesse mundo que a gente possa responsabilizar, irmãos. Olha, eu não estou bem por causa de fulano. Olha, eu não estou bem por causa de cicrano. Olha, eu não estou bem porque o presidente da república fez tal coisa. Eu não estou bem porque o governador fez tal coisa. Ah, eu não estou bem porque o meu patrão fez tal coisa. Eu não estou bem porque o meu chefe, porque o meu vizinho, porque... Irmãos, não existe isso para o cristão. O cristão, ele tem o Espírito Santo, irmãos. O cristão, ele tem uma palavra, ele tem uma família cristã. Então, o cristão, ele domina a situação. Ele domina a situação. Domina. Não tem, irmãos, não tem o que se fazer. O cristão, ele não tem o direito de jogar culpa em ninguém, irmãos. Nós não temos esse direito. Tem muitas pessoas que tentam nos afligir. Tem tantas pessoas que fazem o mal para a gente, mas a gente não tem mais esse direito. Acabou. Enquanto a gente não tinha Jesus, a gente podia atrelar a culpa a alguém. A gente podia jogar culpa em alguém. Hoje não tem mais isso. Não tem mais como. A gente não tem mais motivo, né? Aqui no versículo 14, Tiago capítulo 2, versículo 14, diz assim, ó. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano,
e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então, irmãos, ele está dando aqui um exemplo bem claro. Tem alguém precisando de ajuda, a pessoa está sem roupa, a pessoa está passando frio. Aí eu chego para os irmãos e falo assim, olha, eu ajudei o fulano porque ele estava passando frio. Aí o irmão pega e fala assim para mim, o que você fez? Aí eu falo simplesmente, eu ajudei. Tá, mas o que você fez? Eu ajudei. Agora, se eu chego e falo assim, olha, o fulano estava passando frio, estava sem roupa, eu dei uma japona, eu dei um cobertor, eu dei uma blusa de frio, eu dei uma calça, eu dei um sapato, eu dei uma meia. Então, eu estou mostrando para os irmãos como que eu executei aquilo. Então, a ajuda, ela é comprovada. Existiu uma ajuda. É um exemplo, tá, irmãos? A mesma coisa é a fé. Eu tenho fé em Jesus. Ah, você tem fé em Jesus? Me mostre então um pouco das obras de fé. E aí você pega a gagueja e fala assim, eu tenho fé. Tá, mas o que você já fez por Jesus? O que você já fez pela sua fé? Do que você já se absteve pela sua fé? O que você já abandonou pela sua fé? O que você já rejeitou por conta da sua fé? Do que você já se desprendeu por causa da sua fé? E você tem que ter o que dizer. Porque se você não tiver o que dizer, você não tem fé. Não tem fé, irmãos. É simples assim. É simples assim. É duro? É duro. É duro. Mas é isso. Então, para eu dizer, eu tenho fé em Jesus. O que você já fez por Jesus? O que você já deixou de fazer por Jesus? O que você está fazendo por Jesus? O que você está abandonando por Jesus? Você tem coragem disso por Jesus? Você tem coragem de fazer tal coisa por Jesus? Porque nós lemos em Lucas, mas em Mateus, lá em Mateus 10 mesmo, lá vai dizer, aquele que ama fulano, cicrano, beltrano mais do que Jesus, ou mais do que a mim, não é digno de mim. Então existe alguém nesse mundo, irmãos? Existe alguém nesse mundo que você ama mais do que Jesus? Aí, qualquer um de nós vai falar assim, não, eu amo mais Jesus. Isso é fé. Cadê as obras? Se você tivesse que abandonar todo mundo por Jesus, você abandonaria todo mundo? Aí é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim. É uma pergunta que vocês têm que fazer para vocês. Eu não abandonaria. Eu não abandonaria isso, não abandonaria aquilo por Jesus, nem aquilo outro. Então a sua fé está abalada. Então a sua fé está abalada, você tem que se colocar diante de Deus, você tem que lutar para mudar essa realidade. Porque senão você vai estar se enganando. Se enganando. Eu estaria me enganando. Então é isso que a palavra fala, irmãos. É duro? É a verdade. A verdade é essa, não tem outra verdade. Então eu tenho que lutar cada dia para quê? Para a minha fé, ela ser aperfeiçoada. Isso é a fé como um grão de mostarda. É isso que Jesus diz, a fé tem que ser como um grão de mostarda. Irmãos, no começo, você não vai conseguir abandonar muitas coisas por Jesus. Não vai mesmo. Isso é normal. Vai passando o tempo, você tem que ir deixando as coisas. E a sua fé tem que ter obra. Tem que ter obra. Passou 20 anos, a fé tem que estar maior. A fé tem que estar já estabelecida ali. Eu tenho fé em Jesus. Hoje, se eu tiver que largar isso, eu largo. Se eu tiver que largar aquilo, eu largo. Eu não consigo largar isso, mas já larguei aquilo outro, já fiz isso, fiz aquilo outro. Então você tem obras. Olha, antes eu fazia isso, já não faço mais. Eu abandonei isso, para mim não serve mais. É obra de fé. Se não existe isso, irmãos, se não existe isso, sinto muito, né? Vai chegar uma hora que o diabo puxa a rasteira. E puxa mesmo, né? Puxa mesmo. Tem pessoas que não é capaz, irmãos. Tem pessoas que não são capazes de abandonar um palavreado, um nada, irmãos, nada. A pessoa é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. O Espírito Santo que convence. Irmãos, a partir do momento que você tomou conhecimento de algo, põe em prática, né? Põe em prática. Tomou conhecimento, põe em prática. Lute por aquilo. Lute por aquilo. Se você tem um trabalho, você quer se aperfeiçoar naquele trabalho, você quer ser bom naquilo, você vai vendo os pontos que você tem que melhorar e você vai melhorando. Como cristão, é a mesma coisa.
Ah, eu não consigo suportar tal coisa. Lute para poder suportar. Lute para poder suportar. Porque se você não conseguir suportar, que obra de fé que você vai ter para apresentar? Né? Não vai ter obra de fé. E aí diz aqui, ó. Versículo 18, ó. Versículo 17, né? Ó. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Olha que coisa, irmãos. Então, irmãos, há um só Deus. Eu creio em Deus. Há um só Deus. Só Jesus é Deus. Os demônios sabem disso. Eles creem também nisso. E eles estremecem. Né, irmãos? Eles estremecem. Então, eles creem demais nisso. Eles sabem muito bem isso. O irmão Denis, né, irmãos, quando ele veio para a palavra, e naquela época eu fiquei feliz, né, irmãos, porque o irmão veio para a palavra e ele deu um problema, né, com a habilitação, né, irmão? A habilitação dele. E na época eu falei para ele, isso aí vai te servir tanto, isso aí vai te dar tanta firmeza, mas tanta firmeza. E realmente, irmãos, deu problema na habilitação dele lá, ele tinha moto, e aí ele tomou umas multas sem saber, e acumulou as multas, quando pensa que não, estourou as multas e ele perdeu a habilitação. Aí, né, irmão, trabalhava em São Paulo, aí pronto, né, o que faz, né, irmãos? Vai ter que ficar uns dias meses, né, sem habilitação, vai ter que fazer da forma correta, e aí como é que faz? Aí o irmão já entra em luta, né? Não posso mais dirigir, porque se eu dirigir sem habilitação, eu vou estar errado, né? Vou estar errado. Para eu ir de ônibus é longe. Aí ele pensou em muitas coisas. Ah, vou morar lá perto, vou mudar para lá, vou ficar lá, deixar a família aqui. E aí foi, o que ele fez, irmãos? Ele fez o que tinha que fazer, irmãos. Fez o que tinha que fazer, encostou a moto, encostou tudo e começou a andar de Uber, de ônibus, de trem, carona. E passou o tempo todo assim. E pronto, irmãos. Conversamos. E aí ele chegou nesse ponto aí. Não, vou fazer assim então. E fez. E deu tudo certo. Isso é obra de fé, irmãos. Teve outro irmão? Teve outro irmão com a mesma situação dele. Esse outro irmão, ele continuou dirigindo, sem habilitação. Foi lá, pagou para o cara fazer uma falcatrua. O cara enrolou ele. E ele não conseguiu pegar a habilitação. Ficou mais de ano sem habilitação. Dirigindo sem habilitação. Todo errado. E os demônios partiu para cima dele. Também por isso e por outras coisas. Vai ver onde ele está hoje, irmãos. Está no pecado, no erro, no engano. Está atolado no pecado. O outro fez diferente. O outro foi lá e falou, não, vou fazer tudo certinho. Né? Aí foi lá, fez lá o cursinho que tinha que fazer, mas continuou dirigindo. Continuou dirigindo. Normalmente, como se tivesse habilitado, como se tivesse com a habilitação na mão, continuou dirigindo. Vai ver onde está hoje. Né, irmãos? Vai ver onde está hoje. Foi só por causa disso? Acho que não. Né? Isso é só um ponto, né, irmãos? Mas, irmãos, se a gente quer ser justo diante de Deus, se a gente quer ser cristão verdadeiro, irmãos, a gente tem que fazer o que é certo. A gente tem que ter obra de fé. Obras de fé. Você tem que conseguir mostrar que você tem fé. Se alguém questionar, você tem que mostrar. E aí diz aqui, ó. Versículo 20, ó. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obra é morta? Aí diz aqui versículo 21, ó, vem citando a questão de Abraão, né? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, cito o exemplo dele aqui, que ele, se perguntasse para ele, você tem fé em Deus? Ele ia falar, tenho. Mas o que ele fez? Ele foi lá e ofereceu o filho dele lá, irmãos. E ofereceu o filho dele em sacrifício ali. Não é? É uma obra de fé. Então ele tem que falar, eu tenho fé, eu fui lá, ofereci meu filho lá, ó, né? E não matou o filho porque mandaram ele não fazer mais. Senão ele tinha feito. E nós, como cristãos, irmãos, como servos de Jesus, como filhos de Deus,
Nós também, cada dia, a cada instante, nós temos que ter obras, irmãos, ter coisas que mostrem. A gente consegue ver isso na vida dos irmãos. A gente consegue ver na vida de muitos irmãos. Os irmãos se abstendo das coisas, os irmãos abandonando muitas coisas. Mas isso, irmãos, tem que evoluir. Você começa, você vem para a igreja, você vem para Cristo. E aí para você começar uma carreira com Cristo, irmão, você tem que deixar muitas coisas. Você deixa. E vai passando o tempo, a sua fé tem que aumentar. E você tem que vencer coisas maiores. E quando chega um ponto, se você não tomar cuidado, você fica estagnado ali. Você fica parado no tempo e você não quer mais caminhar. Você acha que já fez demais, acha que já fez muito. Acha que está tudo certo já. Não está tudo certo. Não está tudo certo. Temos que crescer a cada dia, irmãos. Então, no começo é difícil. Você não vai conseguir abandonar tudo no começo. Você não vai conseguir mudar a sua vida de uma hora para outra assim, não é assim. Mas você tem que estar preparado, tem que se preparar para quê? Para seguir adiante, porque as lutas vão vir. A luta vem. Jesus derrama uma graça tamanha sobre a vida do cristão, para ele conseguir, irmãos, engatinhar, para ele conseguir começar a andar. E depois que ele começou a andar, aí, irmãos, tem que seguir adiante. Tem que seguir adiante. Então, se a gente não toma cuidado, a gente acaba caindo, irmãos, é nisso daí. É nisso daí. A gente começa a jogar culpa em pessoas. Pessoas não são culpadas de nada, irmãos. Não são. Ah, eu tenho um parente que é mundano e mora comigo. Então, tá bom. E aí? Você tem que crescer. Tem que crescer com isso. Você tem que olhar para ele, tem que entender ele, porque ele é mundano, porque ele não conhece Jesus. Tem que entender o que opera nele e tem que saber lidar com isso, irmãos. É só isso. Simples assim. Simples assim. O que você não pode é pensar, né? Ah, eu tenho que amar e vou me esquecer que é um lobo ali. Eu vou me esquecer que tem um espírito imundo lá dentro. Eu vou esquecer que tem demônios operando na vida da pessoa. Não, isso a gente não pode esquecer. Não pode, a gente não pode ser simples o tempo todo, irmãos. Tem situação que a gente tem que ser prudente. Então eu olho para um parente meu, que tem bastante idade, e aí quando eu olho para ele, não tem força para mais nada, né, irmãos? A pessoa tem idade, a pessoa é calma, a pessoa está tranquilinha. Tudo bem, eu tenho que entender o que opera ali. Eu não posso esquecer disso daí, não. Eu tenho que entender o que opera ali para eu ficar atento, para eu não cair no embaraço, no enrosco, no erro, irmãos. Irmãos, a palavra ela nos orienta a tudo, tem orientação para tudo. Olha, o Jesus aqui em João, irmãos, que amor maior que esse? João capítulo 17. O amor é de Deus, irmãos. Ele pede para nós exercer o amor, a caridade. Ó, João capítulo 17, versículo 14, irmãos. Aqui Jesus ele está orando, né, ao Pai pelos discípulos e também ele ora por aqueles que haviam de crer nele, né? Aqui no versículo 14 ele diz assim para o Pai, ó: dei-lhes a tua palavra, quer dizer, eu dei a tua palavra aos discípulos, né? E o mundo os odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, Jesus, irmãos, ele não simplesmente passou a palavra do Pai para os discípulos e pronto. Olha, tá a palavra aí, quiser seguir, segue, não quer, não segue. Ele não fez só isso, ele fez mais que isso. Ele se santificou pelos discípulos. Então, irmãos, quando nós levamos a palavra, nós não temos somente que levar a palavra, nós temos também que se santificar pelas pessoas. E se santificar, o que é, irmãos? Se separar. Então, você tem um parente que mora com você, a sua casa está dividida. A sua casa está dividida. Tem 3 contra 2 ou até 4 contra 1, 5 contra 1. Você é o único. Você é o único ali.
O que você tem que fazer? Primeiro, a palavra tem que estar em você. Então você tem que levar a palavra. Mas mais que isso, você tem que se santificar por todos. E se santificar é se separar. Não adianta se juntar com eles, porque tem que estar dividido, né, irmãos? Jesus falou que estaria dividido. Então a divisão é certa. É divisão de entendimento, é divisão de conduta. Você tem uma conduta, as pessoas têm outra. Então você tem que se separar. Para quê, irmãos? Para que eles sejam santificados na palavra. Assim como Jesus fez com os discípulos. Assim como Jesus fez por aqueles que haviam de crer nele. Então Jesus, ele se santificava todos os dias. Ele buscava, ele suportava. Ele suportou os discípulos do começo ao fim. Ele não mandou descer fogo do céu e consumir os discípulos, nem o povo judeu, nem os samaritanos, nem ninguém, irmãos. Então Jesus, ele foi íntegro do começo ao fim. E nós também temos que ser assim. Não adianta ele chutar o balde, né, irmãos? Chutar o balde a todo momento. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que estar firmes com Cristo. Se nós queremos que as pessoas se convertam, se nós queremos que as pessoas se salvem, eu tenho que estar salvo para isso. Os irmãos têm que estar salvos para isso. Irmãos, não pode um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então, se você quer ajudar alguém, primeiro ponto, esteja de pé, esteja firme. E se tiver algum motivo para você não estar firme, saiba que, irmãos, é falta de entendimento. Não tem motivo, não existe motivo. Ah, é uma enfermidade que eu tenho, está me deixando para baixo. Tá, você pode até ficar abatido, mas não destruído. Você pode até ficar entristecido com alguma coisa, mas também não pode se abater a ponto de se destruir, irmãos. Não pode. Então isso é com cada um de nós, é comigo e é com os irmãos. É assim. Não tem outra verdade, irmãos. A verdade é essa. A verdade é única. É isso mesmo, né? É isso aí que nós temos que seguir. Então, cada um de nós, a minha carne me apresenta muitos motivos para eu abandonar os irmãos, abandonar a igreja e ir para o mundo. A carne apresenta isso. Se você consultar a sua carne, é isso que ela vai falar. E quando eu falo carne, não é essa carne aqui, ó. Quando a gente fala carne, são sentimentos que brotam. São sentimentos. É isso, irmãos. Né? Se você consultar os seus sentimentos, se você consultar o seu coração, irmãos, vai sair muita coisa que não presta de lá. Então, problema todo mundo tem, né, irmãos? Todo mundo tem problema. Todo mundo. Se eu perguntar para os irmãos, cada um dos irmãos tem problema. E é um pior que o outro. E se vocês perguntar para o cooperador Denis, ele tem problema. Se você perguntar para o Vitor, ele tem problema. Se perguntar para mim, eu tenho problema. A diferença é assim, como se lida com os problemas. O irmão Luiz tem problema. E não é pouco, não. Muito problema. Mas é a forma como se lida com o problema. As irmãs têm problema. É a forma como se lida com o problema. É o tanto de revestimento que você tem, irmãos. É isso daí, porque problema não tem como não ter. Não tem como fugir dos problemas. O cristão não foge de problema. O cristão enfrenta o problema. E ele sai de pé. E ele se santifica. Ele se separa. E as pessoas se convertem. E as pessoas se salvam. É assim. Todas as vezes que o cristão se junta com o mundo, pronto, aniquilou a palavra, já era, irmãos. Se você se juntar com o ímpio, acabou. Acabou. Não se santificou. A palavra não tem poder, não tem força mais, irmãos. Não tem força. Não tem força. Pode ver que todo aquele que se converte, ele tem uma história. Ele não se converteu à toa. Não é à toa, irmãos. Não é à toa. Tem uma trajetória. Tem uma trajetória. Teve alguém que orou, teve alguém que intercedeu, teve alguém que se santificou, teve alguém que buscou, para que se conversão não existe. Não é? Não existe. Ninguém se converte assim. O diabo ele é sujo. O diabo ele quer prender as pessoas. Quer prender. E ele faz de tudo para isso. Então, quando uma pessoa se converte, pode ter certeza, irmãos, que no mundo espiritual, né, os demônios eles foram abalados. O reino do inferno foi abalado para que uma pessoa se converta. E assim, irmãos, nós temos que se colocar nessa posição, nessa situação aí, de interceder, de se santificar, de buscar, estar firme, estar de pé. Senão, vamos ser somente mais um no mundo, irmãos, né? Mais um. Estamos no meio de lobos cruéis. Lobos cruéis. E temos que ser prudente. Amém, irmãos? Jesus abençoe, irmão Vero. Vem aqui, irmão, em nome de Jesus. Ora aqui. Ah, irmãos, amanhã é ceia, viu, irmãos? Amanhã vamos participar da ceia em nome de Jesus.